Salve, salve, minha gente! 16 de maio de 2026, sábado da sexta semana do tempo da Páscoa. Meus queridos, vos saúdo com a paz de Jesus. Sábado, fim de semana chegou. Que alegria nos encontrarmos. Sintam-se todos bem acolhidos, bem-vindos. Iniciemos este nosso encontro nesta manhã desse sábado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos do 23 ao 28. Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia, em seguida partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era homem eloquente, versado nas Escrituras, foi instruído no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Então, ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho de Deus. Como ele estava querendo passar para a Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. Pela graça de Deus, a presença de Apolo aí foi muito útil aos fiéis. Com efeito, ele refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Nós estamos acompanhando os Atos dos Apóstolos, né? E hoje, Atos 18, né? Uma unidade literária que se insere na terceira viagem missionária de Paulo. Nós estamos quase encerrando o tempo da Páscoa, agora passamos para a terceira viagem missionária. É uma fase em que o apóstolo ele percorre novamente as comunidades que já tinham sido evangelizadas, para poder consolidá-las na fé. Tá? Então, esta perícope de hoje tem um caráter transicional e introdutório, funciona como uma dobradiça entre o final da segunda viagem missionária que Paulo fez, né, que se encerra em Atos 18, versículo 22, com o seu retorno a Antioquia, né, e também o início da terceira viagem, que é agora Atos 18, versículo 23. Então, ao mesmo tempo, o texto ele prepara o leitor para a importância estratégica de Éfeso, né, que será o centro da missão paulina nos capítulos seguintes. Tá? Então, o personagem central dessa perícope de hoje não é nem Paulo, né, gente? Mas é Apolo, que foi um judeu bem instruído, lá de Alexandria. Ele chegou a Éfeso. A sua aparição ela revela várias realidades importantes da igreja primitiva. A primeira coisa, que o cristianismo ele já se espalhava por centros intelectuais como Alexandria. Alexandria era o grande centro cultural e filosófico do mundo helenístico. Né? Quem estuda história sabe muito bem disso. Então havia diferentes níveis de instrução na fé entre os pregadores. Né? Apolo conhecia o chamado caminho do Senhor, né? Caminho do Senhor. Ele não conhecia, mas ele conhecia somente o batismo de João. Esse caminho do Senhor, gente, é o que hoje nós chamamos de cristianismo, tá? Então, a colaboração entre os líderes era essencial, né? Nós vemos aqui a figura de Priscila e Áquila, né? Eles não competem com Apolo, mas eles instruem Apolo com discrição e com generosidade. É muito interessante. A comunidade cristã funcionava, nessa época, gente, funcionava em rede, tá? Funcionava em rede.
Os irmãos de Éfeso escrevem cartas de recomendação para Acaia, por exemplo, tá? É o que a igreja faz até hoje, né? A igreja traz esse nome católica, que significa universal, exatamente por trabalhar de maneira colegial em todo o mundo, né, gente? Não é uma bagunça, assim, né? Tudo organizado, as instâncias, né? Isso já vem da era apostólica, muito interessante, né? Então, geograficamente, para a gente entender, o texto move-se de Antioquia, que foi a base missionária, né, para Galácia, para Frígia, que foram regiões visitadas por Paulo, depois para Éfeso, capital da província da Ásia, e agora para Acaia, que é uma província grega onde se localizava Corinto, tá? Olha só, de Antioquia para Galácia, para Frígia, depois para Éfeso e agora para Acaia. A palavra de Deus ela vai se expandindo, né? Ela vai se expandindo. Muito bem. Então, o texto, o versículo 23 é uma nota de viagem típica do estilo de Lucas, né? Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia, em seguida partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Ou seja, né, ele parte de Antioquia da Síria, né, que é a comunidade que o enviara em missão, e ele percorre sucessivamente, né? Aqui Lucas indica uma ordem sequencial, né? Ele percorria sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia. Então, havia aí por onde Paulo passava uma consolidação da fé. Então, o apóstolo é aquele que confirma a fé. É muito bonito isso, né? Confirma os discípulos e garante que a comunidade não apenas exista, mas ela cresça na solidez da doutrina, tá? Então, gente, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona. Paulo, ele não se contenta em plantar comunidades e depois abandoná-las. É muito interessante isso. Ele volta para fortalecê-las. E isso nos interpela, né? A mim e a vocês que estão me escutando. Nós temos cuidado das pessoas que ajudamos a chegar até a fé, né? É igual quem é padrinho, né, gente? Quem é padrinho está iniciando a pessoa na fé, mas inicia e depois não está nem aí para a pessoa, né? Se você está me escutando, você é padrinho ou madrinha, você tem acompanhado o seu afilhado na fé, né? Ou você que tem qualquer função, qualquer missão, você tem acompanhado aquilo que você iniciou? Isso vale para questão de fé, mas isso vale para qualquer questão da vida, né, gente? O nosso grande problema, a gente começa as coisas e depois para. E Paulo, ele começou com aquela comunidade, depois ele seguiu as suas viagens, e agora, na terceira viagem, ele volta para onde ele já tinha ido, né? Para ver como está, para confirmar na fé, se tiver alguma coisa que não está legal, para corrigir. É uma pessoa presente, né? Nós temos de estar presente. Essa semana eu tive reunião do conselho pastoral, né? E eu sou um padre muito acessível, pelo menos me considero, né? Pelo menos eu me considero muito acessível. E quando a gente se torna acessível, as pessoas se achegam, elas querem a presença da gente. Só que as pessoas passam a querer mais do que a gente já está dando. Eu até falei no conselho, eu falei, gente, eu sou um padre só para né, dezenas de pastorais. Então tem que ter um pouco de paciência, que a gente vai percorrendo aos poucos cada ambiente, cada trabalho, não é? E é missão do pároco confirmar. Mas o pároco não tem que fazer a pastoral, né? Então, a gente precisa discernir um pouco o nosso papel, né? Não é para eu ir lá e ficar fazendo, ou estar sempre lá. Quem tem que promover são as pessoas, são os leigos. O padre, cabe a ele confirmar a fé como a presença de um apóstolo, né? É muito bonito isso. Isso vale em qualquer ambiente. Isso vale em qualquer ambiente, né? Isso vale também no ambiente de trabalho, porque às vezes
Ou nós nos ausentamos demais naquilo que é nossa responsabilidade, e depois às vezes as coisas não dão certo e reclama. Ou nós nos tornamos muito presentes, em vez de estar ali só para confirmar, para gerenciar, para gerir, às vezes nós começamos a tomar funções que não são nossas, né? Funções que não são nossas. Para a gente refletir um pouco sobre isso. E aí surge essa personagem tão importante, né? Que é Apolo, né? Apolo é o diminutivo de Apolônio, né? O nome. E Apolo é judeu, é natural de Alexandria, né? Essa cidade, Alexandria, eu já falei dela aqui com vocês, mas é uma cidade egípcia, uma cidade egípcia que era como Atenas e como Roma, por exemplo, né? Então, Atenas, Roma e Alexandria é um dos 3 grandes centros intelectuais, né, do mundo. Tinha uma biblioteca fantástica, Alexandria, né? Escola de exegese alegórica, né? Então, Apolo era um homem eloquente, versado nas escrituras, né? Um profundo conhecedor do Antigo Testamento, né? Então, o versículo 25 vem dizer que Apolo foi instruído no caminho do Senhor, né? Mas ele só conhecia o batismo de João, né? Então, a sua instrução sobre Jesus Cristo, ela era incompleta, né? Provavelmente ele conhecia a pregação de João sobre o Messias que viria, mas ele desconhecia os acontecimentos plenos da vida, morte e ressurreição, ascensão e envio do Espírito Santo referentes a Jesus. Então ele era um cristão inacabado, Apolo, né? Genuíno, dedicado, interessado, mas inacabado, não é? Deficiente de compreensão da totalidade. Então, o conhecimento das Escrituras, gente, ele não é suficiente sem a plenitude da fé cristã. Embora Apolo fosse versado nas Escrituras, eloquente, entusiasmado, tal, mas faltava ali algo essencial, né? O estudo é importante, mas não substitui a experiência do Espírito Santo, não é? Então, é possível pregar com entusiasmo, com exatidão e ainda assim transmitir um evangelho incompleto. Olha só, né? Então, para nossa reflexão isso, né, é muito interessante. Quantos de nós somos às vezes como Apolo, né, gente? Sabemos muito da fé, das Escrituras, temos entusiasmo, falamos bem, mas talvez nos falte experiência viva do Espírito Santo. Quantas vezes? Estou falando por mim, né? É claro que nós somos seres humanos, né? Não é sempre que a gente está bem, mas quantas vezes a gente percebe que a gente está ali só o corpo, porque a nossa concentração foi embora, os nossos sentimentos não estão de acordo com aquilo que a gente está celebrando. Quantas vezes acontece isso? É ou não é verdade? Então, para nossa reflexão, nós temos que deixar o Espírito nos conduzir, nos preceder, né? Isso é muito importante, muito importante. E depois nós vemos que Apolo, ele se encontra com Priscila e Áquila, né? Então, um detalhe importante, né? Priscila, ela é mencionada primeiro, né? Aqui, mais uma vez, já falei sobre isso. E o que indica aqui a sua proeminência no ministério evangelizador, né? É bonito isso. O povo fala que a Bíblia é preconceituosa em relação à mulher. Olha só aqui, né? Priscila era uma mulher uma líder, né? Uma líder, né? E numa cultura predominantemente masculina, que era a cultura da época bíblica, Lucas ele coloca como co-instrutora de um homem culto e eloquente. Priscila, ela instruiu Apolo, uma mulher no tempo bíblico instruindo um homem. Então,
Isso daí é pra gente refletir um pouco, viu? É pra gente refletir. Pra gente refletir que nem tudo é como, às vezes, algumas pessoas por aí que não desentendidas que falam, né? Nem tudo, né? Então, uma coisa interessante que eu já falei, eles não interrompem Apolo, que está falando na sinagoga, eles não o humilham publicamente, eles acolhem em casa, não é? Para depois instruir. Olha, gente, quantos conflitos na igreja, até mesmo nos ambientes de trabalho, quantos conflitos seriam evitados se nós aprendêssemos a corrigir os outros em particular, com amor, com paciência, sabe? As pessoas não fazem isso, não corrigem os outros, né? Não tem coragem de falar direto para a pessoa, às vezes levam para instâncias superiores já, bate um papo com a pessoa, puxa de lado, né? Não é irmão na fé, sabe? Então é muito interessante isso, muito interessante. E Apolo, apesar da sua eloquência, do seu conhecimento, ele aceita ser instruído por um casal de artesãos, né? Como assim foram Priscila e Áquila. Apolo, um homem nobre, um homem instruidíssimo, aceita ser instruído, né, por um casal que socialmente lhe era inferior. Olha que interessante, uma humildade, não é? Ele não se fecha, ele não ofende, ele não humilha. Então, a humildade é a marca do verdadeiro mestre, gente. Eu sempre falo isso. A humildade é a marca do verdadeiro mestre. Eu tomo muito isso comigo, né, no meu ministério. E outra coisa interessante aqui é o papel da família cristã na formação, né? Então, Priscila e Áquila são um casal leigo e não são apóstolos, né? Não são líderes oficiais, pastores, né? No entanto, são eles que completam, né? Que completam ou que complementam a formação de Apolo. A igreja doméstica, né? Tem um papel insubstituível, gente. Aqui, uma coisa importante, que nem tudo será possível ser feito pelos apóstolos. As pessoas precisam ajudar, sabe? Também falei na reunião que eu fiz da minha paróquia, de conselho pastoral, falei, gente, às vezes os nossos bispos falam que os padres são clericalistas, não sei o quê, mas os leigos às vezes são clericalistas, né? Pega a movimentação da paróquia, né? Movimentação da paróquia, as pastorais, as coisas, as pessoas querem que o padre esteja em tudo, mas olha, a vivência da fé, ela consiste também da promoção do trabalho e da espiritualidade laical. Não precisa ter padre em tudo. Quais são as coisas que só o padre pode fazer? É rezar a missa, é atender confissão, é dar unção dos enfermos, né? Isso é próprio do sacerdócio. E pregar o evangelho. Agora, trabalhos que complementam esse ministério, né, são as outras pessoas que devem fazer. Isso pode ser passado também em qualquer âmbito da nossa vida, gente. Cuidado com o ato de ser centralizador. Cuidado com o ato de não conseguir delegar as coisas e você fica todo cheio de coisa, não consegue se programar, se resolver. Cuidado com o fato de você não aceitar ajuda, não aceitar opiniões, né? É uma palavra muito linda que fala muito para nós hoje. Muito, 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 muito. E depois nós vemos que Apolo, ele deseja passar para a Acaia. A Acaia é uma província romana cuja capital era Corinto. Então, Corinto era a capital dessa província romana, né? Acaia. E os irmãos lá de Éfeso, né? Eles animam, né? E escrevem cartas de recomendação. Que interessante. Então, essa prática de cartas de recomendação era comum no mundo antigo e fundamental para a unidade da igreja, garantindo que um pregador, por exemplo, que era desconhecido, que ele fosse recebido com confiança, né? Legitimar, né, algo.
né? Então Apolo ele vai a Acaia como um pregador agora completo, porque ele aprendeu. Olha que interessante, não é? Agora ele está instruído, agora ele está bem formado, agora ele está integrado na comunidade eclesial. O mesmo homem que antes tinha um conhecimento limitado se tornou, graças à acolhida de Priscila e de Áquila, se tornou um polemista eficaz, né? Um pastor que agora está apto para edificar comunidades, não é? Gente, ninguém evangeliza sozinho, né? Apolo não teria sido tão eficaz na Acaia se ele não tivesse a carta de recomendação dos irmãos lá de Éfeso, né? E também sem o acolhimento dos discípulos de Corinto, nada seria feito. Então a igreja é uma rede de comunhão e de missão, né? Então o valor das cartas de recomendação aqui, né? Na vida da igreja, o testemunho de uma comunidade sobre o que é precioso é muito importante, não é? Nós não somos agentes isolados, pertencemos a um corpo que nos envia, que nos acolhe, que nos alimenta, né? É muito interessante isso, muito interessante. Que palavra bonita, né, gente? Nosso tempo encerrou. Eu desejo a vocês um excelente fim de semana. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Lembremos sempre, Deus está no comando de tudo.